Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. E bom, eu vou fazer uma pequena mudançazinha, né, para vocês poderem olhar minha cara um pouquinho melhor. E qual que vai ser o tema de hoje? O tema de hoje é como usar bem a máquina pública, nesse caso a máquina do Flu. Falando sobre o que aconteceu durante esses dias e como que o Mário cada vez mais estrangula os torcedores a terem que votar nele. Muito mais pelo medo que o Mário está trazendo do que propriamente dito por ele ser um bom gestor. Então a gente vai falar sobre o Fred e sobre o Thiago Silva. Vamos falar primeiro sobre o Thiago Silva, depois sobre o Fred. Então, só bora. Como você está vendo aqui, eu vou passar aqui o videozinho do... Fala, presidente Mário. Sobre o Thiago Silva, que está aqui. Aqui está borrado, porque o laranja tricolor borrou. Mas você vai entender melhor sobre isso. Então, com vocês, Thiago Silva, falando sobre o Mário Bittencourt. Estou passando aqui primeiramente para te agradecer, né, por tudo que você vem fazendo durante esses anos como presidente do Fluminense. Momentos difíceis, momentos de êxitos, porém a gente sabe que nada é fácil, né? Principalmente ser presidente de clubes no Brasil. Porém, você tem todo o meu apoio, né? Sabe que eu tenho um carinho por você enorme e espero... Tomar que essa porcaria dessa música não afete ninguém. Presidente do nosso Fluminense mais uma então vez. a gente viu justamente isso, né? O Thiago Silva declara o seu apoio ao Mário Bittencourt. E claro, né? Novamente, um cara que quer estar no poder, que quer ser perpetuado no poder, você pode atingir as pessoas por duas maneiras. Ou pela maneira de uma causa, ou pela maneira de pessoas. Você utiliza pessoas para encontrar pessoas próximas a elas e as pessoas poderem utilizar. É basicamente isso. Ou você faz por uma causa, sei lá, eu penso no público LGBT, eu penso no povo negro, eu penso no povo branco, e por aí vai. Ou seja, é só uma utilização de causa. A pessoa não está nem aí para aquilo. Ou você utiliza como pessoas. Já que o Fluminense você não vai poder utilizar pela causa propriamente dito, porque pouca gente realmente se identifica ali com alguma causa que possa acontecer. Você viu, né? O Fluminense já jogou com a Estrela de Davi. O Fluminense já fez vídeo sobre a questão dos pretos torcedores do Fluminense. Então, tipo, essa é a causa da situação. Quando você não pode atacar pela causa, você ataca pelas pessoas. Você tem um Thiago Silva falando que está apoiando ele, é interessante. Ele falar como que ele está fazendo essa máquina do Fluminense a favor dele. Então, o que isso dá a entender, mesmo que ele não fale nada? Dá a entender que o Thiago Silva só vem para o Fluminense se o Fluminense manter o Mário Bittencourt. Ou seja, se a gente não tiver Mário Bittencourt, a gente não vai ter Thiago Silva. Maravilhoso, cara. Maravilhoso, Thiago Silva. Parabéns, hein? Escravizar completamente os torcedores é legal, hein? Ele tem 38 anos de idade, ou seja, tecnicamente bem velho, mas só que ele está se cuidando bastante, então dá para jogar até os 40, 41, tranquilo. Ele tem contrato até 2023, ou seja, se ele fosse ir para o Fluminense, ele vai acabar com o que ele tem de contrato no Chelsea e viria para o Fluminense, em tese. Vale relatar que, por exemplo, o Marcelo, que teve essa oportunidade de voltar para o Fluminense, não quis voltar para o Fluminense, quis jogar no time do Panathinaikos da Grécia, que foi um absurdo que eu já comentei aqui no meu canal. Mas o Thiago Silva não, eu acho que o Thiago Silva ele vem pro Fluminense. Mas é claro, dá a entender que ele só vem se for
o Mário Bittencourt, o eleito sendo presidente. Ele é jogador de seleção brasileira. Eu acho que tem várias coisas que a gente nem precisa falar, mas ele foi convocado para a seleção brasileira. Ele vai ser o titular da seleção brasileira, com toda certeza. Além disso, ele é um dos melhores jogadores do campeonato inglês. E realmente, em todos os campeonatos que ele jogou, todos eles, ele foi sempre o melhor jogador. Ele estava no Milan, foi o melhor jogador do campeonato italiano. Ele foi para a França, foi o melhor do campeonato francês. Ele foi para a Inglaterra, ele é um dos melhores jogadores do campeonato inglês. Então é óbvio que, todo mundo quer, e a torcida quer muito ele no Fluminense ainda. Ainda sonha em ter o Thiago Silva como um jogador, um zagueiro no Fluminense. Como também muita gente sonha, por exemplo, numa parte de despedida do Gum. Então olha só como que é interessante, né? Como que o Mário, ele cada vez mais faz isso. Cada vez mais utiliza a máquina do Fluminense para estrangular completamente todo mundo. Antes de falar sobre o outro personagem desse vídeo, eu quero comentar uma coisa. Quero pedir duas coisas para você. A primeira coisa é, faz o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Isso me ajuda no engajamento do meu canal. E a outra coisa é se inscreva no canal, para mostrar qual é o tamanho do meu vídeo. Vamos rumo a 90 inscritos, por favor? Estamos em 84, vamos a 90? O meu tema não é falando sobre jornalismo, meu tema é falando sobre psicologia. Tomara que você goste, tá bom? Então vem para mais esse vídeo e outros vídeos do canal, então só bora! O segundo é, estou com o Mário. Cara, diz Fred que confirma retorno. Olha só como que eu sei de novo volta. Se o Mário tiver, eu volto pro Fluminense, diz Thiago Silva. Mesmo que ele não diz. Agora, estou com o Mário, cara, diz Fred, se presidente for reeleito. Tipo, cara, é maravilhoso, cara. A gente vê que, tipo, político é político, cara. Entenda. Eu quero que você entenda de uma vez só. O Mário, ele é político. O Mário, ele é político. E como todo político, ele vai utilizar de tudo quanto é coisa. E claro que ele vai utilizar da idolatria que os torcedores do Fluminense têm pelo Fred para falar assim, ó. E aí, Fred fica ou Fred vai embora? Maravilhoso, né? Para quem não sabe, ele não entraria como jogador, porque ele já se aposentou. Muito por conta do problema de visão que ele teve. Mas não somente por isso, mas por outras coisas. Ele está estudando na CBF Academy para ser um gestor de futebol. Ele entraria não como técnico de futebol, mas sim um gestor de futebol do Fluminense. Eu acho que, por exemplo, tem o Washington, Coração Valente, sendo embaixador do Fluminense. Você teria o Fred sendo um gestor do Fluminense. O Mário cita muito em usar o jogador, o Fred em si, como meio para atrair jogadores. Porque, para quem não sabe, o Fred já trouxe gente para jogar no nosso lado. Eu acho que vocês às vezes não entendem, mas muita gente que veio jogar no Fluminense e que era insano de vir, só veio por conta do Fred. Então olha só como é que é a situação, né? O Fred não está sendo apenas um cara, mas está sendo um chamariz para chamar gente. Entendeu? O que eu tô falando é isso. Enquanto você vai ter o jogador Thiago Silva podendo vir para o Fluminense, se o Mário for reeleito, você vai ver um chamariz de jogador chamado Fred, se o Mário for reeleito. Olha só como que se combina. Olha só como que ele utiliza a máquina do Fluminense. E aí, meu filho? Você vai querer o Fluminense fraco, podendo cair para a Série C, caso o Mário não seja reeleito? Ou você quer que o Fluminense seja forte, podendo contratar muita gente e tendo Thiago Silva como zagueiro do Fluminense para 2000?
Não em 23, mas em 24. É isso que eu falo. Político é político, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faz o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Curte, comente e compartilhe. Muito obrigado a todos. Saudações tricolores. Falou, valeu. E se inscreva no canal. Rumo aos 90. Falou.